Às vezes você sente que algo dentro de você está se esgotando, como se a chama que um dia te aqueceu agora estivesse apenas tremulando, pedindo socorro. E a pergunta que ecoa silenciosamente dentro do seu peito é: até quando eu consigo continuar desse jeito? Às vezes parece que sua alma está carregando caixas pesadas demais: medo, angústia, pressão, cobranças internas, expectativas frustradas. Você tenta seguir, mas percebe que sua mente grita por um tipo diferente de resposta, não por força, mas por pausa. Uma pausa que não significa desistência, mas sobrevivência. Uma pausa que reorganiza, que reestrutura, que realinha o coração à voz de Deus. Porque talvez você tenha confundido continuar com correr sem respirar e resistir com ignorar seus próprios limites. Já reparou que a alma sussurra quando o corpo está gritando? E enquanto você tenta ser forte por fora, por dentro, existe uma tempestade silenciosa que ninguém vê. Esse é o ponto em que muitos caem, porque acreditam que vencer é nunca parar. Mas quem realmente vence sabe que existe um segredo que separa os que apenas avançam dos que permanecem até o fim: aprender a pausar na hora certa. A pausa é espiritual, emocional, mental. É o momento em que você respira fundo e deixa Deus reorganizar seus pensamentos. Em Jeremias 31:25 está escrito: porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma entristecida. Talvez isso seja exatamente o que falta: parar para ser saciado. Não por motivação humana, mas pela presença que acalma e fortalece. Assim, enquanto você tenta entender o que sente e por que sente, perceba que não é fraqueza desejar descanso. É sabedoria reconhecer que até o corpo espiritual precisa respirar. E quando você olha para si mesmo com honestidade, percebe que há uma exaustão que vai além da física. É aquela fadiga emocional que te faz acordar cansado mesmo depois de dormir. A sensação de que o peito pesa mais do que deveria, como se um nó invisível estivesse puxando sua energia para baixo. Talvez você esteja lidando com dúvida, incerteza, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar quem confia em você. E na tentativa de não parar, você se obriga a continuar mesmo quando sua alma está pedindo silêncio. Mas você já se perguntou se a força que você tanto busca não está no avançar, e sim no saber quando respirar? Porque existe um tipo de pausa que cura, que fecha feridas invisíveis, que desamarra pensamentos presos. E Deus não te pede para caminhar como um soldado inquebrável. Ele te convida a caminhar como filho. E filhos descansam. Filhos param quando o coração aperta. Filhos se aproximam quando a alma está barulhenta demais. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como você vai receber alívio se nunca pausa o suficiente para deixar Deus tocar suas emoções? Talvez você tenha aprendido a lidar com tudo sozinho por tanto tempo que não percebeu que essa teimosia está te desgastando por dentro. E é aqui que a pausa se torna sagrada. Ela não te afasta do propósito, te aproxima dele. Ela não te coloca para trás, te reposiciona. E quando você permite que sua alma descanse, sua visão clareia, seu coração desacelera, e o que antes parecia impossível começa a se reorganizar dentro de você. Porque às vezes a vitória não está no passo que você dá, mas no passo que você deixa de dar para ouvir a voz certa. Há dores que ninguém nunca viu, porque você aprendeu a esconder muito bem. Você carrega sorrisos que não correspondem ao que sente, responde, está tudo bem, quando na verdade há um turbilhão dentro de você implorando por alívio. E nessa tentativa de manter tudo sob controle, você se esquece de que até os mais fortes se quebram por dentro quando não encontram um lugar para respirar. A pausa, nesse contexto, é como uma âncora emocional.
Ela te impede de afundar quando suas próprias expectativas começam a te engolir. É uma pequena fresta onde Deus entra e reorganiza a bagunça silenciosa da alma. Talvez você esteja lutando contra pensamentos repetitivos, cobranças internas, frustrações que vêm em ondas, como se algo dentro de você dissesse: não dá mais. Mas dá. O segredo está em saber que ninguém vence correndo o tempo todo. Ninguém permanece firme ignorando suas emoções. E quando você acredita que parar é perder tempo, na verdade está perdendo a si mesmo. Deus te chama para uma pausa porque Ele sabe que sem ela você se quebra. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é desistir, é reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez o que você está chamando de fraqueza seja apenas o seu coração pedindo misericórdia. Talvez aquilo que você acha que é desânimo seja apenas a necessidade urgente de reorganizar o que sente. E quando você se permite pausar, você descobre que Deus nunca se apressou com você. Ele não te exige velocidade, Ele te pede profundidade. E profundidade só acontece quando você respira, observa, sente e deixa que a graça te alcance exatamente onde sua força humana se perdeu. A pausa certa não é fuga, é estratégia emocional e espiritual. É como quando um guerreiro recua um passo, não para desistir, mas para ajustar a postura, recuperar o fôlego e olhar novamente para o campo de batalha com clareza. Talvez você esteja tão acostumado a lutar que se esqueceu que até guerreiros descansam. Se você continuar avançando com o coração exausto, tudo ao redor começa a perder sentido. Sua fé fica fragilizada, suas emoções desorganizadas, sua mente saturada. E não há como discernir a voz de Deus quando o barulho interno está alto demais. Você já percebeu que sua alma tenta conversar com você no silêncio? Às vezes, uma pausa de minutos pode evitar dias de angústia, mas você insiste em seguir porque acredita que parar te torna fraco. Não torna, torna humano, e Deus não espera que você seja mais do que isso. Ele criou o descanso, Ele desenhou pausas. Ele te convida a deitar em pastos verdes quando o caminho fica pesado demais. Talvez o medo de parar seja maior do que o desgaste de continuar, e é aí que muitos se quebram, porque não aprenderam que o descanso regenera mais do que a força empurra. Isaías 30:15 diz: na vossa calma e confiança estaria a vossa força. Perceba o detalhe: força não está no movimento, mas na calma. Isso muda tudo, porque quando a alma acalma, você volta a enxergar possibilidades, portas que estavam escondidas, respostas que antes estavam confusas. A pausa é onde Deus redefine rotas. É onde Ele cura aquilo que você fingiu que não doía. É onde o coração encontra espaço para sentir e o espírito encontra espaço para ouvir. E talvez seja exatamente isso que está faltando no seu processo. Não mais força, mas a coragem de fazer a pausa que sua alma já está implorando. É estranho como às vezes o simples ato de parar parece ameaçador. Como se ao fazer uma pausa você perdesse o controle, como se tudo fosse desmoronar sem sua vigilância constante. Mas você já se perguntou de onde vem essa sensação? Talvez venha do medo de parecer vulnerável, do medo de revelar que não está tão forte assim quanto demonstra. Ou talvez venha daquele costume antigo de sempre ser o responsável, o que aguenta, o que resolve, o que não pode fraquejar. Só que esse papel te esgota, e chega uma hora em que o emocional cobra, o espiritual cobra, o corpo cobra. Quando você não pausa, você acumula, e quando acumula, transborda. E o transbordo é sempre doloroso, porque carrega tudo o que você não tratou no tempo certo. Ressentimentos, dúvidas, estafa mental, cansaço emocional, isolamento silencioso. A pausa impede esse colapso invisível. Ela te devolve lucidez. Ela cria espaço interno para Deus falar com você.
Filipenses 4:7 nos lembra: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas essa paz não entra empurrando sua porta. Ela precisa de espaço. Talvez seja por isso que Deus te trouxe até aqui, para te lembrar de que descansar não é luxo espiritual, é necessidade da alma. Quando você pausa, você percebe que não precisa carregar tudo ao mesmo tempo. Você entende que existe uma ordem emocional que só aparece quando o barulho interno diminui. E talvez você esteja apenas um descanso longe da clareza que tanto procura, apenas uma pausa longe do equilíbrio que perdeu, apenas um respiro longe da força que voltou a te habitar quando você deixou Deus entrar. Algumas pessoas acreditam que perseverar é sinônimo de insistir até quebrar. Mas a verdadeira perseverança não é teimosia, é sabedoria emocional. É entender o próprio limite sem ultrapassá-lo. É saber quando avançar, mas também saber quando recolher, quando respirar, quando reorganizar o coração. E essa sabedoria costuma nascer nos momentos mais dolorosos, quando a alma já não aguenta mais fingir que está tudo bem. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja segurando tantas coisas ao mesmo tempo que sua mente já não consegue equilibrar. E o medo se mistura com a ansiedade, a dúvida se mistura com a vontade de desistir, e o esgotamento emocional começa a confundir até sua fé. Mas a verdade é que ninguém permanece firme quando está emocionalmente exausto. A pausa é o momento em que você deixa Deus tocar sua vulnerabilidade. É onde Ele encontra espaço para fortalecer o que está fragilizado. Não é à toa que o Salmo 23 fala em descanso, refrigério, restauração. A alma não foi criada para correr sem parar. Ela precisa de momentos de silêncio, de cura, de respiração. E talvez sua vitória esteja exatamente nesse silêncio que você tem evitado. Porque quando você pausa, você deixa de lutar sozinho. Você deixa de depender da sua força para depender da paz que vem dele. E essa paz não é passiva, ela é transformadora. Ela é capaz de reorganizar pensamentos, curar sensações, aliviar tensões internas que você nem percebia mais. E quando essa paz te alcança, algo dentro de você se realinha, como se uma parte do seu ser que estava caída finalmente se levantasse novamente. Quantas vezes você já tentou avançar com o coração pesado demais, a mente cansada demais, as emoções confusas demais, e mesmo assim insistiu, acreditando que parar seria perder o ritmo, quando na verdade continuar assim estava te fazendo perder a si mesmo? A pausa é esse momento silencioso em que Deus te chama para perto e diz: filho, descanse um pouco. Mas você nem sempre ouve essa voz, porque o barulho das preocupações é alto demais. Você carrega medo de decepcionar, medo de não conseguir, medo de não ser forte o suficiente, medo de ficar para trás. E esse medo te empurra, te acelera, te pressiona. Só que o medo não constrói nada sólido, ele consome. E quando ele domina seu ritmo, seu coração começa a perder o equilíbrio. É por isso que a pausa é tão essencial. Ela reorganiza o que a pressa deformou. Ela devolve clareza ao que a ansiedade obscureceu. Ela te permite sentir a presença de Deus sem interferências. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar exige pausa, porque exige silêncio, exige entrega, exige respiração profunda. Talvez você esteja lutando com pensamentos que te paralisam, com inseguranças que te acompanham há anos, com culpas que você nunca teve coragem de soltar. E tudo isso te empurra para um estado de alerta constante, como se você estivesse sempre tentando provar algo para alguém. Mas Deus não te chama para provar nada. Ele te chama para descansar em sua fidelidade. E quando você finalmente pausa, percebe que não estava fraco. Estava apenas sobrecarregado.
A pausa certa tem o poder de revelar verdades profundas sobre você mesmo. Quando você desacelera, começa a perceber que muitas das dores que carrega não são resultado de fraqueza, mas de acúmulo. Acúmulo de expectativas, acúmulo de cobranças, acúmulo de silêncios forçados, acúmulo de pensamentos que você nunca teve tempo de questionar. Sua mente precisa de espaço para processar. Sua alma precisa de espaço para sentir. Seu espírito precisa de espaço para ouvir. E quando você corre sem parar, você preenche todos esses espaços com pressa, e a pressa sempre sufoca algo. Às vezes, você nem sabe de onde vem sua angústia, mas ela está ali, como um peso invisível no peito. E quando finalmente pausa, percebe que aquilo que parecia um problema gigante era apenas emoção acumulada. O ser humano não foi criado para viver sempre no modo sobrevivência. Deus te chamou para a vida, não apenas para a luta. E viver envolve ritmo, envolve ciclos, envolve pausas. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E o coração quebrantado é justamente aquele que parou de fingir ser forte o tempo todo, que reconheceu a dor, que nomeou a emoção, que admitiu a fragilidade. Quando você faz isso, Deus toca áreas que estavam endurecidas pelo cansaço. Ele te restaura pouco a pouco, de dentro para fora. A pausa permite esse toque. Ela abre espaço para a cura. Ela te aproxima de quem você realmente é, sem máscaras, sem pressa, sem cobrança. E talvez seja exatamente isso que sua vida está pedindo agora. Não mais velocidade, mas profundidade. Não mais força bruta, mas sensibilidade espiritual. Não mais correr, mas permitir-se sentir. E ao reconhecer esse movimento sagrado entre avançar e pausar, você começa a enxergar que nunca foi sobre ser forte o tempo todo, mas sobre ser sábio o suficiente para saber quando parar. A pausa é maturidade emocional, é sensibilidade espiritual. É o momento em que você diz: Senhor, eu preciso respirar. E Ele responde: eu estou aqui. Quando você pausa, o medo diminui porque você percebe que não está sozinho na travessia. A angústia perde força porque você encontra um lugar seguro para depositar suas emoções. O desânimo se transforma em reflexão. A dúvida se transforma em conversa com Deus. A pausa abre caminhos internos que estavam bloqueados pela pressa. Ela te permite ver com clareza aquilo que antes só era visto através das lentes da exaustão. Em Salmos 62:1 está escrito: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Talvez seja disso que sua alma precisa agora. Um pouco de silêncio, um pouco de espera, um pouco de pausa. E, curiosamente, é exatamente essa pausa que te mantém firme quando tudo dentro de você quer ceder. Porque a pausa te nutre, te fortalece, te realinha. Ela te traz de volta para perto da voz que realmente importa. Ela te lembra que você não precisa conquistar nada sozinho, que você não precisa provar força para ninguém, que Deus não exige velocidade, Ele pede sensibilidade. E enquanto você respira fundo, deixando que essa verdade alcance as áreas mais profundas do seu ser, percebe que a pausa não te faz perder tempo. Ela te devolve vida. E vida é exatamente o que você estava procurando enquanto tentava sobreviver no ritmo acelerado que estava vivendo. Agora que você recebeu essa palavra, eu quero te convidar a orar comigo. Não importa onde você esteja, no seu quarto, no trabalho, na sala, no ônibus, esse é um momento entre você e Deus. Um momento para entregar o peso, para respirar de novo, para deixar o Espírito Santo tocar áreas que você manteve fechadas por muito tempo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem.
O Senhor conhece cada detalhe do cansaço dela, cada pensamento, cada preocupação que tem tirado sua paz. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toca agora essa alma que está exausta, renova essa mente que está sobrecarregada, fortalece esse coração que tenta ser forte, mas que está pedindo descanso por dentro. Que o teu Espírito Santo envolva essa vida agora com uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que acalma, que organiza, que cura. Senhor, quebra todo o peso emocional acumulado, toda angústia silenciosa, toda dor escondida, todo medo que paralisa. Enche esse coração com esperança nova, com força nova, com descanso verdadeiro. Que essa pessoa sinta, neste exato momento, o teu abraço, o teu cuidado, o teu olhar sobre ela. Restaura o ânimo, restaura a fé, restaura o equilíbrio. Faz a alma dela respirar de novo. Traz refrigério, traz clareza, traz descanso. E que a pausa que ela precisa não seja vista como fraqueza, mas como parte do cuidado do Senhor sobre a vida dela. Eu declaro vitória, paz e renovação em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários uma só palavra que define o que você quer viver daqui para frente. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe poderosamente.